Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós também falamos outro de um assunto que eu não tinha falado há uns tempos atrás, provavelmente você deve só te lembrar, mas um assunto bastante pertinente quando não querer entender um bocadinho como é que está a saúde da população, alguns dados importantes para não perceber como é que pode estar na saúde ou que os fatores que te influenciam na saúde. Não tive de falar do segundo inquérito de que as doenças não transmissíveis, que não trazer há sensivelmente 3 anos, não trazer essa colheita que está a ser feita, esse inquérito, e hoje não tive também apresentar aqueles dados, assim como que as recomendações que o OMS tem a esse respeito. Portanto, não tem ali em estúdio a representar o OMS, doutora Edith Pereira, e em representação do Ministério da Saúde e Segurança Social, doutora Emília Monteiro. Obrigada por vos ter aceito isto de Lima nós para bem reviver nós tudo essa coisa que já foi há um tempinho, não era? Bom, acho que não estou a começar por aí. Portanto, nunca te bem direcionar para uma e para outra, não te a responder à vez, é perceber um bocadinho o que é que foi esse segundo inquérito. Mas pessoas que já olharam lá um tempinho e que olhar provavelmente quer saber do que não te está falando. Então, não contextualizar um bocadinho para pessoas entenderem qual é o assunto de hoje. Quem quiser responder já. Doutora Emília? Pode sim. ser? Ok. Moda Denise, é o segundo inquérito que Cabo Verde a fazer, não tinha feito um em 2007, já havia necessidade de atualizar dados quanto aos fatores de risco das doenças não transmissíveis, neste caso ali não tive de falar de diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Então não há necessidade e foi uma recomendação que já tinha bem sido feito para o OMS para não fazer se atualizasse os indicadores quanto às doenças, não é? Então não basta preparar, não é? Durante 2019, inquérito começando em 2020, não fazer fevereiro, março de 2020, onde é que não para mesmo na declaração de estado de emergência, não consegui terminar a recolha de dados no terreno mesmo no estado de emergência e que permitiu ter representatividade, não é, a nível do país e a nível de todas as ilhas, que é muito bom. O que é que esse inquérito te leva a gente? Ele te dá a gente praticamente um estilo de vida, não é, com determinados fatores de risco dos cabo-verdianos em geral, não é? E não tive de falar nesse caso ali de uso do tabaco, o consumo de bebidas alcoólicas, o ser ativo ou sedentário, antecedentes de diabetes e hipertensão. E durante esse inquérito é uma metodologia já padronizada para o OMS, não é? E ele baixa em inglês, se nome é STEP. Ou seja, mas, etapas. Antes de não entrar nesse step, nessa metodologia que você está a explicar, se calhar me pedir doutor Edith para explicar-nos um bocadinho, porque a doutora Emília dizer que há determinadas recomendações do OMS, quando é que os inquéritos deveria ser, o espaçamento, né, entre eles. Então, você pode falar-nos um bocadinho nesse... Sim. Pode começar só para introduzir preocupação do OMS a nível mundial, tendo em conta que mais de 70% de mortes é por causa de doenças não transmissíveis, né? E cerca de 80% de que as mortes ocorrem numa faixa prematuro, de cerca de 30 a 69 anos de idade. Então, daí a preocupação com as doenças não transmissíveis. Então, naquele sentido ali, que a OMS lança a estratégia STEP, onde que também ajuda o país a fazer vigilância daqueles fatores de risco de doenças não transmissíveis. Então, é uma metodologia onde que te recomenda para o país fazer aquela vigilância ali a cada 5 anos. Então, 5 anos é aquele período onde que, ok, já a prevalência hoje é quanto, mas não tem que fazer medidas para que daqui a 5 anos não houve resultados. Então, estudos já mostram, mas 5 anos é aquele período factível onde que países podem, não, também houve resultados daqueles 5 anos passados que iam fazer inquérito. Então, daí, nos incentivo a país para, de novo, fazer aquele inquérito ali, para hoje, a modo que nós estamos hoje, apesar de que já passam mais de 5 anos, mas o objetivo é de estar sempre com o país para que a cada 5 anos não atualize aqueles dados de vigilância de fatores de risco de doenças não transmissíveis. Porque esse inquérito em si, quando eu te falar de doenças não transmissíveis, bom, quando eu te falar de fatores de uma forma geral, exatamente, de risco, não tentar perceber exatamente o que é que pode levar nós cabo-verdianos a ter
uma complicação mais tarde, certo? Exatamente. Então, ele é uma vigilância dos fatores de risco das doenças não transmissíveis, principalmente fatores de risco comportamentais e não só, mas devido ao peso das doenças não transmissíveis, e a maior parte das doenças não transmissíveis é causada por esses fatores de risco. Então, daí a importância de vigilância daqueles fatores de riscos. Com certeza. Bom, vou trazer imagens, né? Doutora Edith e doutora Emília, trazer imagens. Me estava a pedir, por favor, à produção para não passar aqui as imagens, ao mesmo tempo que não está a conversar, que assim não está a conseguir bater as pessoas também a bater o que é que não está a falar e ser de mais fácil compreensão, né? Portanto, não tem ali esse inquérito, portanto, de uma forma geral, a não dizer, né, qual foi o grande objetivo, né? Que espiar a questão desses fatores de risco que podem levar a essas doenças não transmissíveis. Portanto, não está a gostar de não passar, portanto, a imagem seguinte não tem que aí a questão que você está a colocar, que é aquela metodologia, que é aquele stepwise. Quem é que está a gostar de explicar primeiro? Doutora Emília, doutora Edith? Talvez a doutora Emília pode explicar como é que foi mesmo no terreno. Sim. Moda me tinha dito antes não desenhar todo o projeto anterior, não tive ali moda Denis referi. E a metodologia ela é muito simples, muito fácil de implementar, onde é que ela está por etapas, ou seja, o que é que notou ela escrito step, ou seja, etapas em português. E que as 3 etapas, 1, 2 e 3, não-te falar de que 1 é medidas, ou seja, o comportamento, onde é que não-te falar de uso do tabaco, de consumo alimentar, não-te falar de atividade física, de antecedentes, porque eu tenho que recolher também como antecedentes se já vou diabético, se já vou hipertenso, se vou ter hipercolesterolemia, não é? Então não tenho que recolher aqueles dados lá também. Para além daqueles dados de comportamentais, não é? Não te recolher medidas físicas também, nesse caso ali, step 2. As medidas físicas me falar de altura, peso, circunferência de cintura, que é importantíssimo também para determinar o risco de doença cardiovascular, a tensão arterial, a frequência cardíaca. E país também, com a recomendação também do OMS, não acabar por fazer o step 3, onde é que a gente fazer recolha de amostras, não é? Para determinar, no momento, glicemia, colesterol, não determinar também, não fazer recolha da urina, onde é que não fazer análise de sódio e urina, para não determinar o consumo do sal. Também, na step 1, não era o questionário padrão, mas não incluí mais outros módulos, que nesse caso ali não tive falar de rastreio de cancro de colo do útero, não tive falar de rastreio de saúde oral, não é? E também de saúde mental, ou suicídio, mais precisamente. Esse foi praticamente o que é que não recolhia no terreno. O terreno foi feito a nível de todo o país, no mesmo momento da formação aos inquiridores que vão para o terreno, não é? Durante 1 mês e meio praticamente não recolhia dados, casa a casa, fazia análise, foi mesmo muito interessante, foi uma experiência mesmo muito interessante, porque ele acaba por dar gente dados que te permitem nós também fazer novas políticas de abordagem para diminuir os fatores de risco para doenças crónicas, não é? Mas só uma questão. Foi tudo ilha, mas, portanto, foi tudo zonas dentro das ilhas? Ou foi feita uma seleção nesse sentido? No projeto, o projeto praticamente trabalha a OMS, para a elaboração, para a implementação do projeto, OMS, Instituto Nacional de Estatística, INE, não é? E Ministério de Saúde, desde o início até o fim. E INE, o Instituto, deixa que fazer gente um tamanho da amostra, ou seja, uma amostra não seria um censo, um inquérito não é um censo onde eu tenho que apanhar toda a população. Então, fazer gente uma amostra que seria representativo tanto das ilhas, dos domínios, não é? Santo Antão a Brava, o único que não dividi na meio, vamos dizer assim, não fazer 2, é Santiago, não é? Também, porque a concentração de população está mais ali, nós sabemos que não tem diferença entre rural e urbano, então não fazer questão de fazer praia e o resto de Santiago. Mas é uma amostra, a amostra constituída era por 7.000 pessoas, nesse caso, 7.000 agregados.
e que foi representativo, digamos assim, tanto das ilhas, tem representatividade de ilha, não pode dizer que Dados de Brava também é representativo da população da Brava, mesmo sabendo que ele é uma população pequena, mas não fazer questão de que fosse assim. Mas você que teve dificuldade, estou a ouvir-vos falar, não vai na casa de gente, não fazer inquérito, não colocar questões, não medir, não pesar, que teve assim resistência nesse sentido, ou pessoas abrir porta assim sem qualquer problema, teve adesão? A maior parte, a resistência foi mínima, foi mesmo muito pouco, e ele concentra mais quando praticamente foi declarado, antes da declaração de estado de emergência, ou seja, a pessoa já está a fechar a porta porque a Covid está a chegar na Cabo Verde, para ser gente que então lá que não tive mais resistência, mas normalmente nunca tive resistência praticamente porque as pessoas também sabiam que era saúde normalmente ainda não é aceito na casa, não é? Mas nunca tive tanta resistência, pelo contrário, foi adesão, poderia dizer mais de 90% da população, não tive muito pouca recusa, a taxa de resposta foi mesmo alta, foi mais de 70%. Bom, não estava a olhar aqui as imagens, nunca saber se agora não tem mais para a frente, para não poder começar a falar especificamente daqueles resultados, né? Porque a ideia de hoje é essa, é não apresentar aqueles resultados, porque não teve uma altura que não falar do inquérito, e que as recomendações para parte do OMS, né? Então, o primeiro dado tem a ver com o uso do tabaco, certo? Justamente. Portanto, o que é que não tem de novidade quando a questão é o uso do tabaco? Ou será que nunca tem novidade? As coisas se mantêm do primeiro para o segundo, de maneira que está? Bom, a grande novidade do primeiro para o segundo é que no primeiro não tinha somente a nível nacional e desse vez ali não fazia questão de se fosse uma amostra representativa também das ilhas, ou seja, não te consegui comparar o consumo, o uso do tabaco fumado e também do tabaco não fumado a nível das ilhas, a comparação. E em média o consumo a nível nacional é de 9,6% da população consome, ou seja, usa o tabaco fumado, mas não tem uma diferença ainda, é chamativo, muitas vezes consegui apresentar, sim, parecer pequenice, você conseguir mencionar-nos, porque é que as imagens, portanto, quando não está... Não, mesmo as pessoas de lá de casa olhar qual é a diferença, parecer com alguma dificuldade. Mas no tabaco chama muita atenção o consumo, o uso do tabaco nas ilhas de Barlavento, não é? É muito mais do que as ilhas de Sotavento. E chama atenção principalmente a Ilha de São Vicente, que está muito mais acima da média, em 16,3% da população de São Vicente usar o tabaco fumado, praticamente. Então, chama atenção nesse caso. A diferença entre o ano 2007, desculpa, e ano 2020, ano 2007 foi de 9,9% e ano 2020, 9,6%. A média a nível nacional, ou seja, não é significativa a diferença, ou seja, praticamente que aumentar, praticamente que diminuir o consumo do tabaco em Cabo Verde durante os 13 anos. Exato, ele é muito diferente, quer dizer, não é significativamente melhor, mas em termos de escala, tendo em conta a população que não tem na Cabo Verde inteiro, esse valor é significativo, 9,6%? Ou é um valor reduzido, tendo em conta ainda as pessoas? O facto de ser 9,6 ainda não é considerado um problema de saúde pública. 9,6% da população em consumo. Mas, que quer dizer que nunca te fazer nada para reduzir, pelo contrário, o Dr. Edith podia comentar essa parte ali sim, mas não te fazer muito. Dr. Edith, se querer continuar... Porque antes de entrar naquelas recomendações propriamente ditas, não é? Sim. O OMS recomenda para isso está abaixo de 5%. Sim. Então, mas Cabo Verde, a prevalência de hoje de 9,6%, não é, como a doutora Emília disse, não é considerado um problema de saúde pública, mas temos que continuar a reforçar. Como disse, o tabaco está mata pouco a pouco. Então, aí algumas recomendações não tem que ter sempre em linha nas políticas de saúde para que não continue cada vez mais a reduzir aquela prevalência ali.
Bom, e antes de você dizer-nos que as recomendações do OMS, que é lá que não queria perceber da parte, né, de quando eu te falar da o que é que não pode fazer concretamente, antes que me esquecesse, doutora Emília, queria só colocar a questão de São Vicente. Você dizia que é aquele que tem a maior, a percentagem é maior, né? É maior, de consumo. Portanto, tem algum fator por detrás, tem alguma condição, alguma situação que te leva a que em Barlavento e principalmente na São Vicente tenha essa percentagem maior? A Tegrinha assim não fazia análises dos dados de uma forma mais, como é que me está a dizer, mais específico, não é? Ainda nunca fazia um cruzamento para dizer que, porque durante o inquérito não foi somente que os fatores de risco que não recolhia também dados sociodemográficos, ou seja, que te permite gente, é uma segunda fase da análise, te permite gente dizer porquê que São Vicente, se ele está relacionado com fatores sociodemográficos, se ele está relacionado com o cosmopolita que a ilha é, deixa-me dizer assim, não é? São vários fatores, isso é o hipotético, como te polignia assim, mas ainda a análise ainda nunca fazer de forma cruzada, para de facto espiar justamente se são fatores sociodemográficos que está lá e que te defini que São Vicente seja das ilhas onde mais se fuma, em 16%, já vamos a dizer que Maio, nesse caso ali Maio é onde se menos fuma, que é de 3,8%, a percentagem da população, ou seja, a prevalência de fumo na Maio é a mais baixa, para não falar somente do maior, não é? E das ilhas de Sotavento em geral é muito mais baixo do que nas ilhas de Barlavento. Então, de uma forma geral, todos os dados que nós estamos a falar ali hoje, ainda nunca te pode chegar a uma conclusão, a análise, o porquê de ser assim num Gili e noutros, mas não te consegui apresentar, não é? Justamente, dar os a indicadores. conhecer apenas. Justamente. Exatamente. Então, doutora Edith, a questão das recomendações, o que é que o OMS tem a dizer? O OMS em relação ao tabaco é o único. Existe uma convenção quadro para o controle do tabaco, onde que incentiva o país a ratificar aquela convenção. E Cabo Verde foi um dos países que logo a convenção ratifica a convenção. E no começo logo tu trabalha com o país faz uma avaliação da implementação da convenção quadro. E desde 2017 Cabo Verde foi um dos 15 países a nível mundial que foi beneficiado do projeto da FCTC, da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, onde que várias ações já estão a ser implementadas. Então, aí eu penso que com o resultado que hoje já não tem de prevalência, daqui a 5 anos não pode bem colher mais frutos da implementação das recomendações de Convenção Quadro. Convenção Quadro para o Controle do Tabaco traz medidas de proteção da população em relação às consequências do tabaco, tanto sociais, ambientais, económicas e sanitárias. Tem vários artigos lá dentro, então Cabo Verde passa para definir cada artigo, hoje o que é que tem que fazer, e um dos grandes produtos ali que um pode citar, tem vários produtos, mas um pode citar é a revisão da lei sobre o controle do tabaco, o estudo de caso de investimento em relação ao tabaco. Então, existem vários produtos que Cabo Verde tem e o OMS continua a apoiar o país na continuação da implementação dos artigos da Convenção 4 para o controle do tabaco. Portanto, comprar tabaco vai ficar mais difícil, mais caro. Exatamente, a questão do imposto, não consigo fazer um estudo onde que, há um aumento considerável e nesse momento não se ajuda o país a fazer uma análise do impacto desse aumento. Então, penso que a questão do acesso não tem que também que espia. Não se ajuda o país, por exemplo, que as imagens que tem nas embalagens do tabaco são várias orientações que estão na Convenção e que o país tem estado a implementar. Sim, porque já não chega só a dizer fumar mata, né? Já não tem que apelar. Já se está a fazer um estudo em relação às imagens, mesmo imagens nacionais, em que estava a ser depois colocado nas embalagens. Mas isso tudo também depois com a lei, a implementação de que as recomendações de tabaco tudo na lei. E essa lei é algo para breve ou ainda? A lei já foi discutida na Assembleia, na sua generalidade, então está-se a aguardar a discussão na especialidade. Ok. Então, bom,
Essa conversa está a ser interessante para quem que, né, que está consumir, mas quem está consumir cada vez está muito contente com esta história, mas de alguma forma não tem que driblar e controlar essa questão. Doutora Emília, você queria... Mas mesmo para aqueles que te consumem, às vezes também este querer já te consumir. E uma das opções que também que não tenta trabalhar é a parte de disponibilizar consultas de uma equipa multidisciplinar para a cessação tabágica. O Ministério já está trabalhando nisso, o Ministério e ICCAD, acho eu, com o OMS, para disponibilizar consultas, porque na mesma, mesmo sabendo que não é considerado ainda um problema de saúde pública, mas não crê o cigarro zero. Isso de certeza seria perfeito. Então a gente tem que dar opção também para aqueles que de fumar e se querer já de fumar, não é? Então aquele lá que é o objetivo também. Que a gente de fumar também para ter disponibilidade de alguma coisa para ajudar a parar de fumar. Não, com certeza. Não tem também algumas imagens que também passar, portanto, depois do tabaco, não é? Portanto, que este está a preparar para colocar, tá bom? Mas enquanto isso não pode passar para aquele próximo que tem, lá está, uma coisa puxa a outra, né? Bebida, consumo de álcool, que é algo também que não saber que pode ser necessariamente associado, mas muitas vezes estão lá muito próximo, muito de mãos dadas, né? Então, a questão do consumo de álcool, mas é que não está. É isso que não estava. Sim, também foi um dado analisado e muito solicitado também para outras instituições que não somente o Ministério de Saúde. E quanto ao álcool, a percentagem de consumidores atuais, ou seja, no momento do inquérito, é de 45% da população. Ou seja, 45% da população referi que tinha consumido bebidas alcoólicas naquele último mês. Que é bastante. É quase metade da população. É quase metade da população tinha. Estamos a falar da população adulta. O inquérito abrange pessoas de 18 a 69 anos, não é? Não é representativo da camada jovem e dos adolescentes, não. Será um próximo passo que já está em andamento. Mas quase metade, 45% da população tinha consumido, ou seja, é consumidor atual. E o mais preocupante, de novo, São Vicente, que sobrepassa a média, não é? Com 57,5% da população tinha consumido bebidas alcoólicas. Portanto, aí já não poder falar de problema de saúde pública, doutora Edith? Sim. 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 Muito contrariamente ao que está a falar um bocadinho do tabaco. 45% próximo dos 50%, então... E como a doutora Emília disse, e naquela população ali, que não estuda, né? Então, uma das recomendações que o OMS leva para o país que é a implementação de estratégia mundial para a redução do consumo do álcool. E aquela estratégia ali não tem várias áreas de ações ali dentro. Foi uma estratégia também que foi apresentada para o país. E muito de que as áreas de intervenção ali já está naquela nova lei do álcool, foi aprovada em 2019. Então, onde fala de ações comunitárias, a questão do preço das bebidas, a questão da qualidade das bebidas. Então, são várias áreas de atuação, revisão da legislação, advocacia, intersectorialidade. Então, a questão é que a sua saúde é segurança social, é trabalho. Então, vários ministérios, várias associações têm que estar envolvidos. Então, se me falou que a estratégia mundial é pelo país a espia de uma forma mais integrada aquele consumo de álcool ali. Então, aquela nova lei de 2019, se me falou, está praticamente alinhado com a estratégia global e nesse momento já não se também prepara para apoiar o país a fazer uma análise da implementação da nova lei. Então, já não tem um tempo que a lei foi aprovada, está a ser implementado, mas o país prepara para fazer uma análise da implementação da lei. E não tem várias vertentes de trabalho, onde que as outras áreas de recomendação, principalmente dirigidas para a camada mais jovens. Então, existem ações mesmo específicas de sensibilização, ações pedagógicas,
onde aqui, naquela estratégia, te leva principalmente para escolas. Então, te leva para que ações sejam feitas nas escolas para que a educação comece da mais tenra idade. Então, aquela ação estratégia global, ele é um documento bastante abrangente e cada país também baby todos aquelas principais áreas que deve pegar para fazer um foco nessas ações. E o Ministério tem um programa, né? Sim, Menos álcool, mais vida, exatamente também nesse sentido, né? O programa é de presidência da República, mas o Ministério está lá como elemento. Sim, tem. Mas temos, o que não tem é CCAD, que está a trabalhar também diretamente, e mesmo dentro próprio da Direção Nacional de Saúde, já a gente visitou o trabalho quanto ao consumo de bebidas alcoólicas. Também Cristian, um ponto ali, que os 45%, Denise, 45% consumir, mas 17% de que os 45% fazer de forma nociva, ou seja, prejudicial para a saúde. Quando não se considerar nocivo, ou seja, de uma vez só, beber mais ou 6 ou mais copos de padrão de bebida alcoólica, não é? Ou seja, é difícil você um ser humano que bebe 6 ou mais copos de bebida alcoólica, copos padrão, não é? E ele quer embriagar. Então, quer dizer que a tolerância também é alta? Não, aquilo que é considerado mesmo para boa embriagar é 6 de uma só vez, me falar de uma só vez, em uma ocasião. Seja, ele quer embriagar é porque ele tem grande tolerância ao álcool, quer dizer que ele tem costume de consumir até mais. Só que chama muita atenção que de que os 45%, 17%, ou seja, quase 20%, de uma só vez as beber aquela quantidade de bebidas alcoólicas lá. Que já é considerado consumo nocivo. Consumo nocivo, muito prejudicial para a saúde mesmo. Aquele mesmo que não tem que atacar também. Bom, senhoras, nós temos que fazer um breve intervalo, tá bom? Não te continuar já a seguir. Eu estou a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive de falar daquele segundo inquérito sobre doenças não transmissíveis, que já tinha passado ali por nós há uns aninhos, e naquela altura não explica desse inquérito o que é que está a ser feito de uma forma geral. Hoje não está concretamente a apresentar que os resultados, né, a OMS e o Ministério da Saúde, ali na representação de Dr. Edith Pereira e Dr. Emília Monteiro, está ali a falar-nos sobre estes dados, né? Então, até então, não fala de tabaco e de consumo de bebidas alcoólicas. De seguida, tem outra questão também, que é a parte alimentar. Justamente. Que não saber que, às vezes, né? Às vezes não, de uma forma geral, não tem alguma carência em alguns aspectos. Acho que é o próprio também da condição financeira e de desenvolvimento do país, né? Então, com relação a esse aspecto, o que é que não tem a dizer? A questão é o consumo alimentar dos cabo-verdianos. Justamente, no inquérito também não recolhi esse indicador lá, que seria porções de fruta e legumes que um cabo-verdiano come por dia, em média, não é? E a média a nível nacional é de 3,4 porções de frutas e legumes, estes dois misturados, não é? Nesse caso, não é o recomendado, está muito abaixo do recomendado. 3 a 4 que vocês dizem nós? 3,4 em média, não é? Onde é que não tem ilhas que é muito mais baixo. De falar de Santo Antão, que é uma ilha agrícola, de falar de São Nicolau, de falar de Brava. Nesse caso ali é 2,2% Antão, São Nicolau 2,3% e 1,6 porções, ou seja, na média da Brava é uma vez só, praticamente por dia, que isto comer frutas e legumes, 1,6%. É muito baixo, é muito abaixo da recomendado na média, pessoas, telespectadores podem olhar o que é que está lá escrito por baixo, e a maior parte da população é assim que está a fazer. Ou seja, a nível nacional, 80% de comer só aquela quantidade de fruta lá, ou legumes. E também tem outro ponto que me tinha dito inicialmente, que não analisar, que seria ingestão de sal por dia. Ingestão de sal, em média, de 9,2 gramas de sal por dia.
quase o dobro do recomendado, como o modo de poder olhar lá no ecrã também, o dobro do recomendado. E não te falei que ele assim, ele é praticamente igual na quase tudilha, o consumo do sal. É um exagero, deixa-me dizer assim, a quantidade de sal que não te consumi. Ele te espelhote também na quantidade de frutas e ou legumes, porque quando mais fruta vou consumir, não é? Menos probabilidade de adicionar sal vou ter, menos probabilidade de comer alimentos industrializados, nesse caso ali, que tem muitas formas de conserva, sal e açúcar, não é? Então, nesse caso ali, é preocupante, sim. E depois, mais para frente, não pode haver taxas de hipertensão que não tem, que está relacionada ainda com a quantidade do sódio. Que não estou consumindo justamente. No dia a dia. Portanto, qual seria a recomendação, doutora Edith, com a questão de legumes, frutas? Sim, a questão de frutas e legumes. A recomendação é de pelo menos 5 porções por dia. A hora que for 5 porções, por exemplo, se comer uma banana é uma porção, mas se você comer uma banana grande, já te considera como 2 porções. Por exemplo, se tem um meio prato de salada, aí já tem 2 porções de legumes, toma uma banana de manhã, mais uma fruta da tarde e uma fruta à noite, aí já tem 5 porções, pelo menos 5 porções para que proteja pessoas daquela doença não transmissíveis, doenças cardíacas e outros tipos de doenças. Então, não pode ter consumir mais, mas pelo menos para não chegar aquela. Então, ainda não precisa fazer mais educação alimentar, mostra pessoas que podem fazer também escolhas saudáveis, porque às vezes pode ser que em detrimento de uma banana a pessoa está com outra coisa. Uma bebida alcoólica, desculpe interromper. Sim, exatamente. Mas e as coisas que você... Lá está também. Né? E as coisas que você tenta referir, por vezes, podem ser até mais caro que aquele próprio justamente, exatamente, não é? Então, a questão monetária, talvez... não, por isso que muita farmácia na questão da educação alimentar. Uma pessoa pode saber fazer uma escolha saudável. Então, pode ter aquela informação. Então, para ele comprar um sumo 50 escudos é melhor do que comprar uma banana, por exemplo. Então, é questão de escolhas. Não pode ter dinheiro também que sabe escolher e comprar outras coisas mais caras. Nunca prefere comprar uma fruta ou uma verdura para fazer uma salada. E já não sei, mas todos os nutrientes, as vitaminas que tem que te protegem nosso corpo. Então, não tem aquele primeiro ponto ali. Não tem aquela questão de sal também, que a doutora Emília ali já falou o resultado, onde está a consumir quase o dobro do recomendado. Recomendado é 5 gramas e não está quase a 10 gramas de sal por dia. E que resultado ali que foi nem a pessoa que disse, foi mesmo feito análise na urina da pessoa. Então, ou seja, que tinha nem como... Não foi percepção. Exatamente. Foi uma comprovação mesmo, foi uma comprovação. Então, é aquele sal que não te adiciona na comida, é aquele sal que não está comer naqueles alimentos industrializados que está pondo sódio para conserva. Então, não tem que espiar para a saúde do nosso coração, não tem que, principalmente, limita o consumo de sal. Substituir por outros tipos de ervas e Cabo Verde, a OMS tem estado de apoio a Cabo Verde recentemente já um draft de uma proposta de lei para regular o consumo, principalmente de sal, açúcar e gordura, tendo em conta os dados. Então já se está a dar um passo à frente para que ser feito algumas políticas para que pessoas não proteja pessoas daquele consumo exagerado. E acho que não tem na nossa sociedade, você está corrigindo, você também é nutricionista, tem melhor percepção do que mim sobre isso, mas não tem na nossa sociedade é esse consumo de enlatados. Não está a consumir enlatados e que os temperos e coisas que também pronto. Exatamente. Conores, goias, calda de não sei o quê. Quer dizer, é coisas que é prejudicial. Não pode falar eles é uma bomba que está ali. Principalmente se em vez de não pôr um bocadinho de sal no vapor, é uma bomba. Praticamente não está considerado como bomba, como um veneno. Para modo, é lá que não se educa pessoas a fazer escolha muda. E se nunca faz aquilo, não está continuando, tem sempre aquele consumo exagerado de sal e, se a doutora Emília falou, mais tarde também aqueles dados de hipertensão. Então, se você falar educação, de novo, educação, principalmente começando nas escolas, com criancinhas, para não bater educa, e que as crianças também educam seus pais na casa. Para modo, não pode ter nossos pais que já dura a usar, mas a hora que a criança também traz um outro olhar para casa,
aí penso que te ajuda na mudança de comportamento. Com certeza. Portanto, não tem agora a questão, já que eu não falar de alimentar, não tem que passar para físico, para modo. Sempre que não estou orientando, tem que ser é atividade física ou um exercício físico e alimentação. Então, o que é que não tem de novo, ou melhor ou pior, não sei. Você também dizer nós. Sim, sim. De facto, o cabo-verdiano, depois do inquérito, não pode considerar que nota sedentário, mesmo sedentário, para dia, em média, não te gastar 54 minutos em atividade física. Ou seja, nós é ativo 54 minutos. Inclusive, as dados podem ter coincidir com aquela horinha que não te fazer exercício físico. Não te acaba por referir que a prática de exercício físico faz parte de ser ativo, não é? O facto de eu estar a praticar exercício físico uma hora, que quer dizer que eu uma pessoa ativa. Então, não te olha ali 54 minutos somente por dia que nós é ativo. E em contrapartida, nós recolher um dado também para espiar a quantidade de tempo que nós passasse, que nós é sedentário, ele está quase triplicar, ou seja, duplicar, vamos dizer assim. Em 120 minutos por dia, nós é sedentário, ou seja, sentado no sofá, com o telemóvel na mão, estou à televisão ou deitado. Não exclui as horas do sono, que é necessário, é o bem-estar, o sono. Não te dizer próprio deitado sem fazer nada. Justamente. Simplesmente na ociosidade. Justamente. Então, é preocupante se dar ali, mas por frente não pode olhar no estado nutricional, onde é que os níveis de sobrepeso e de obesidade estão mesmo alto. E também de trazer um dado ali, chama atenção a Ilha da Brava, nesse sentido ali. Ilha da Brava, em média, está a gastar por dia 12 minutos a 13 minutos de atividade física. Já tive 12 minutos por dia. Em contrapartida, quanto a sedentário, é 120 minutos a nível nacional. É preocupante, sim, e me torna a referir que pessoas têm que pensar que qualquer movimento de contar, não é? Não é só o exercício físico que não está a fazer uma hora por dia, mas o não estar sentado, em vez de não estar de chegar na casa, em vez de não bater aquele lá todo, modo danizeu, em vez de não ter aquele lá todo, não vai não cozinhar, tudo que é lá assim uma forma de estar mais ativa do que ao invés de levar de novo a prática de transporte de lancheira, não é? Tudo que lá é um modo de danizeu, um pacote. Não é? Não é somente alimentação, não é somente atividade física, são vários fatores que a gente tem lá que a gente tem que trabalhar de forma conjunta e permanente. Não é dizer, nós é uma população que está consumindo seu sódio, seu gordura, entretanto nunca te eliminar, não está armazenando. Calorias vazias, justamente isso. Doutora, então qual é que seriam recomendações em breves palavras, o OMS lança em 2019 novas orientações para a promoção da atividade física, onde que está dando, pelo menos, não tem que ser ativo, não tem que fazer atividade física de intensidade moderada ou então vigorosa. A hora que infla moderada, está pelo menos de 150 a 300 minutos por semana. E a hora que está vigorosa, não está de 75 a 150 minutos. Então, intensidade moderada, por exemplo, anda de bicicleta, ou se ela está limpa em jardim, ou se está fazendo uma caminhada mesmo com alguma intensidade. Mas é que aquele anda na rua que às vezes pessoas estão a fazer caminhada, mas é só um andar devagar que... Caminhadas falantes. Exatamente. Caminhadas falantes com a doutora Emília ali, que bocata gasta muita energia. E aquele vigoroso, antes foi aquele vigoroso, já te despendeu muito mais energia. Por exemplo, jogam bola, ou então fazer natação, aí já é mais vigorosa. Subir escadas, aí já é mais vigorosa. Não tem alguns exemplos que se passa para pessoas mesmo hoje aqui as imagens. Mas também pode aqui acrescentar que as recomendações não tem ele específico para várias idades, para crianças, para adolescentes, para adultos. Tem recomendações também para incentivar pessoas com alguma deficiência para fazer alguma atividade física. Tem recomendações específicas para grávidas, sempre com alguma orientação médica.
E naquela nova orientação também tem recomendações específicas para pessoas hipertensas, diabéticas. Então, a OMS tenta alargar o leque de pessoas para que cada um seja também inclusivo na prática da atividade física. E evidências científicas estão a mostrar, claro, uma pessoa ativa ou uma pessoa que se mexe, como a doutora Emília falou, a campanha como é que é? Ser ativo. Ser ativo te traz benefícios. Então, principalmente naquele contexto de prevenção de doenças não transmissíveis que não se está falando. Não, com certeza. Portanto, passando para a questão de saúde oral. Notem também ali alguma coisa importante, né, a referir quando é saúde de nós boca, né? É, claro. Então, cabo-verdianos, te preocupar com esses boca, com esses dentes, é que depois não é só dente, é gengiva, é língua, é tudo, quando não te falar de saúde oral. Nota que essa preocupação ou nem por isso? Manica, nunca te consegui dizer, porque não avalia se ele era uma preocupação ou não, mas no que não determina no inquérito, também percepção, é a percentagem ou seja, a quantidade de dentes naturais que ainda pessoas tinham na boca, se percepção. Sim, sim, sim. E nesse caso ali, que é considerado desdentados, não considerar menos de 19 dentes ou queixos que têm dentes. E nesse caso ali, 12,3% da população, 12,3% tem menos de 19 dentes. Já menos de 19 dentes, não se vê que não está comprometer nos mastigação, não é? Não está comprometer o sistema digestivo em si, a absorção até própria de nutrientes, não é? Então, que em média não tem que ir lá assim, na Cabo Verde. Mas também... E nesse inquérito eu consegui perceber a faixa etária que é mais... Sim, sim. Tem mais pessoas, portanto, sem dentes naturais? A representatividade era também por faixa etária, não tinha por faixa etária, mas nesse caso ali chama mais atenção a ilha. Nunca tinha muita diferença na faixa etária, não tinha diferenças mais nas ilhas, onde é que Fogo, nesse caso ali, Fogo tinha 27% de pessoas com menos de 19 dentes, 27%, ou seja, quase um quarto da população tem menos de 19 dentes na Fogo. E também outra dado importante que a gente recolhia que é quem é que já foi ou que nunca foi a um dentista, não é? A porcentagem de população que nunca foi ao dentista, a média nacional é de 18,8%, ou seja, 19% da população nunca vai nenhuma vez para dentista, que conheceu o que é um dentista, e na Brava ele estava para 51%, aquela taxa. Mas nesse caso ali chama a atenção São Vicente, pela positiva, não é? Que São Vicente tem menos número de desdentados, somente 8,6%, e é que está mais para dentista. Okay? É a população que tem menos pessoas que nunca tive acesso a um dentista. É um dado mesmo interessante de espiar se não te implementar naquelas rotilhas também, não é? Mas tentar perceber o que tenta passar lá para nós. Justamente. Só replicar ali. Menos no tabaco e na álcool. Justamente. Né? Mesmo sabendo que este fuma mais, mas ainda na mesma tem menos desdentados do que a população, a média nacional, não é? Não poder falar de recomendações nesse aspecto? Sim, ali recomendações basicamente é a prevenção. É a prevenção e educação para uma alimentação saudável, que não sabe também as consequências para a saúde oral. E Cabo Verde, o ano passado, fez de novo um plano estratégico para a saúde oral, e onde que é baseado principalmente naquelas orientações do OMS, e a prevenção é a chave. E, bom, lá está, também não acaba por ter alguns probleminhas, principalmente na camadas que tem pessoas sem salário ou com salários bastante baixos, que têm essa dificuldade também, às vezes, em aceder a dentista, não é? Também não tem essa fragilidade enquanto um país em desenvolvimento, não é? Nunca saber porque nunca tem análise ali para não, né, falar sobre a análise desses dados que não te apresentar, mas acredito que talvez seja uma das razões nesse sentido. Portanto,
saúde oral e não está a passar para aquele outro ponto, né, que não tem, que é o rastreio de cancro do colo de útero, né? Portanto, rastreio de cancro do colo de útero não tem, portanto, dados melhores do que o primeiro inquérito, doutora Emília, piores, mas é que não está, qual é a situação? Na primeira inquérito nunca tem ponto de comparação porque ele é um módulo que não inseri dentro justamente dentro do segundo, a pedido do programa de oncologia, não é? Então, a pergunta que se fez é que na faixa etária que é recomendado fazer um rastreio, não é? Então, não perguntar que as mulheres quem que tinha feito naquela idade lá, de entre 30 a 49 anos. E surpreendeu, pelo menos 52% das mulheres já tinha feito pelo menos um rastreio, que é muito bom para o país, é um indicador muito bom. Mas chama atenção também pela negativa que Maio e Brava está muito aquém da média nacional. Nesse caso, estamos a falar de 26,7% e 29,7% da população, respectivamente, das ilhas. Não, Brava, Maio e Boa Vista, Maio e Brava, desculpa, que está muito aquém da média. Já Santo Antão está muito acima da média nacional, ou seja, de 76,5% de mulheres na Santo Antão, naquela faixa etária ali, já fazer um rastreio de cancro de colo de útero. Uma coisa que a gente também, que os telespectadores podem olhar no ecrã, é que também não fazer pergunta porquê, ou porque que ele fazia um teste, ele sabia onde é que ele devia fazer um teste e 36% responderam-nos que ele quer saber onde é que ele devia fazer aquele teste, ou seja, o rastreio. Lá no TOIA que não está mesmo trabalhar naquela parte de literacia, de dar conhecimentos a pessoas o que é que eles devem fazer, não é? Mesmo sabendo que ainda não é um programa de base populacional, mas já não tem, ele é um programa onde é que pessoas estão a ceder ao sistema e já é feito o rastreio, não é? Não é um programa de base profissional que já está a ser trabalhado para implementar, não é? Mas chama muita atenção a falta de conhecimento de pessoas, ou seja, que saber onde é que eles devem fazer um teste. 36% da mulher na qualidade lá quer saber onde é que eles devem fazer. E na Brava, 85%. De que a mulher de qualidade lá quer saber onde é que eles devem fazer aquele teste de rastreio de cancro de colo de útero. Bom, antes de não passar para a questão de recomendações, tinha ali uma pergunta, portanto, que chama-me a atenção, né? Quando não te referi ali nesse segundo inquérito a questão de rastreio de cancro de útero, como é essa preocupação, né? De inserir esse novo dado. Mas a questão seria porquê rastreio de cancro de colo de útero e não outro tipo de cancro? Nunca queria entrar em especificidade de que tipo de cancro, mas porquê não outro tipo de cancro? Porque esse rastreio de cancro de colo de útero, disse sabendo que tem outros também referidos e que tem mortalidade também conhecida, portanto, na Cabo Verde. Porque, modemos inicialmente, Denise, ele é um cancro que já não tinha também de preparar o rastreio futuramente de base populacional. Então, não me estia a saber praticamente o porquê ou como é que não trabalha se na conhecimento, se na disponibilização do serviço. Então não me estia a saber para poder continuar a elaborar a implementação desse projeto. Naquele outro cancro, não tem outros cancros que está a dizer que sim, de facto vou dever fazer a prevenção, mas a maior parte deles é a detecção precoce e não um programa de rastreio, não é? É difícil implementar um programa de rastreio naqueles outro tipo de cancro. Já na cancro de colo de útero, modo a doutora Carla está a dizer, uma batalha ganha se de facto não fazer prevenção, se de facto não dar pessoas conhecimento de como fazer. Ela é detecção, ela é seguro ser diagnóstico, não é? Então, por isso não vai mais para aquele lá assim, mais para cancro de colo de útero. Com certeza. Portanto, então qual é que seria a recomendação? Já não é rastreio, é prevenção. Não sei de falar de prevenção, né? Sim. E a OMS recomenda ao país elimina o cancro do colo do útero. Então, para isso, lança em 2020 a estratégia mundial para a eliminação do cancro do colo do útero, onde aquela estratégia ali está baseada especificamente em três pilares: a vacinação,
rastreio e tratamento. Então, a hora que eu falo vacinação, eu falo país que consegue com que 90% das meninas recebe vacina HPV, que ele é um indicador. A hora que eu falo de rastreio, eu tenho que ter 70% de mulheres rastreadas na idade de até 35 anos. E ao que for tratamento, não queria atingir com que 90% de mulheres, já com alguma lesão, consiga ter um tratamento efetivo. Então, país que consiga atingir as metas ali, é ser considerado como país que elimina o cancro do colo do útero. Então, para isso, acho que aqueles dados ali também ajuda Cabo Verde bastante na acelera e na tenta alcançar aqueles objetivos ali. E a nível mesmo da região africana, já não consigo fazer uma reunião onde que nos reúne todo esse país ali. Cabo Verde esteve presente para não discutir qualquer fragilidades, o que é que pode fazer também em termos de boas práticas entre os países, para que consiga implementar aquela estratégia de eliminação do cancro do colo do útero. Sim, sim. Bom, nosso tempo é pouco, mas ainda te dá para não falar muito rapidamente daquele último tópico, né, que seria a questão de saúde mental. Né? Acho que sim, saúde mental e suicídio. Porque depois não tem que, concretamente, dados que vos vou trazer de que as doenças, da hipercolesterolemia, né? Aumento de colesterol, a questão de hipertensão, mas está tudo ligado àquela questão do exercício, alimentação e todos os outros fatores. Então, passando concretamente para a questão de saúde mental e suicídio, o que é que não poder falar com relação à nossa realidade? A pergunta que se fez é se considerar nesse último mês fazer uma tentativa de suicídio, não é? Porque aquele modo de saúde mental está diretamente relacionado com o suicídio, e a resposta positiva não tive para 3,3% da população, não é? A média em Cabo Verde. Praia, ou seja, as grandes metrópoles, tanto Praia como São Vicente, acima da média, não é? Pessoas que considerar fazer uma tentativa de suicídio no último mês, é um dado mesmo para não terem em consideração e para trabalhar o quanto antes. E isso não tem que relembrar que o inquérito foi feito mesmo antes da pandemia, antes de o caos psicológico. Justamente. Exatamente. Portanto, ali o que é que não poder falar, doutora? Quando eu te falar de saúde mental e suicídio, o que é que me está a melhorar, de que forma? O OMS apoia o país, bom, para começar, não pode falar, não apoia o país na elaboração do primeiro plano estratégico, primeiro ou segundo, foi a revisão para a promoção da saúde mental, onde que ações, principalmente, aquelas ações de prevenção, e na questão do suicídio concretamente, lançam uma estratégia que é Viver a Vida, onde que aquela estratégia também ajuda o país primeiro a fazer uma análise de situação, envolve universidades, envolve rede de jornalistas, quer dizer, é uma estratégia onde que te ajudou, envolve um grande número de comunidade para que não bem trabalhe a questão de suicídio. É a mesma estratégia Viver a Vida, e Cabo Verde já falou assim, também adere àquela estratégia ali para bem começar a trabalhar na prevenção. Bom, de uma forma geral, não falar de muita coisa e muito mais ainda não tinha para falar, mas infelizmente nosso tempo é curto. Não tinha ali doenças cardiovasculares, não tinha ali estado nutricional. Bom, enfim, é coisa extremamente importante. Nunca querer, o facto de nunca estar a falar nem as grinhas assim, nunca querer dizer que isso nem é importante, antes pelo contrário, é tempo que não tem pouco. Então, portanto, não tinha que terminar realmente com a questão da saúde mental e suicídio, porque esse inquérito bem calhar numa época que instala o caos, que é a questão da pandemia, toda a gente ficar apreensivo. Quem já tinha alteração a nível mental, aí piorou, né? À partida, né? Então, por isso que eu queria colocar isso em si. Agora, para não fechar, doutora, estes resultados, o que é que não te está a dizer queijo? É que eu só tomar resultado na mão, né? Não me estou a fazer alguma coisa. Então, para não terminar o programa de hoje... O desafio que não te deixa o país, né, é agora de não implementar estratégias para daqui a 5 anos não ter melhores resultados. E não apoia o país a fazer uma socialização de dados a nível nacional. Também isso acho que é um grande marco, porque cada ilha
estive lá presente com este cenário. Então, a recomendação é para que cada um de sua especificidade faça esse plano de ação e que o país também tenha um plano de ação global e multissectorial para a prevenção de doenças não transmissíveis. Bom, obrigada pela sua presença mais uma vez, para trazer-nos estes dados ali, que é importante para nós conhecer um bocadinho o que é que isto muda ou não. Né? Ou não, muita coisa não é que não tem que bem acelerar para não correr atrás. Mas obrigada pela sua disponibilidade e está de Lima nós hoje. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Portanto, quem assistiu ao programa de hoje não falar sobre o segundo inquérito de que as doenças não transmissíveis, não apresentar ali vários dados que te permitem-nos pensar um bocadinho o que é que não tive de fazer, de que forma não tive de fazer e maneira que não querer chegar na mais saúde. Portanto, que a pessoa perder o próximo programa e até a próxima semana.